Mas o que eu quero entender é o seguinte, mas vocês fazem essa associação com alguns Exus, isso, com relação com alguns Daimons? Não com alguns Daimons, né? Porque eu falei, a gente não trabalha com Daimons. Na nossa Kimbanda a gente só tem Maioral, Lúcifer, Beelzebub e Astarô como divindades ali sustentadora do culto, vamos dizer assim. Seria, vamos parecer o nosso Deus, né? Acima de Exu, vamos dizer assim. É porque assim, vamos entender uma coisa. A gente não trabalha com Daimons. Vamos entender assim, uma coisa, nem da minha cabeça, tá? A Kimbanda, ela trabalha... Então, vamos pegar um da tríade que você disse aí. Beelzebub, né? Beelzebub, ele é proveniente de Baal-Zebub. Sim. Né? Baal-Zebub. Tá. Baal-Zebub, ele aparece, tem referências dele na cultura judaico-cristã. Sim. E a Kimbanda justamente faz o quê? Ela vai totalmente contra essa cultura judaico-cristã. Sim. Mas ela usa referências e deuses judaicos que foram demonizados. Demonizados, mas foram nascidos dentro da cultura judaica ali, dentro daquela parte ali, e foi adaptado também para eu não vou dizer nascidos, porque muitas dessas divindades elas já eram anteriores, já eram cultuadas, né? Elas meio que se tornaram conhecidas porque o cristianismo demonizou. Mas se você for buscar bem mesmo, dentro da própria história cristã, na Bíblia, tudo, já se tem algo que fala sobre Baal. Sim. Entende? Então, assim, quando eu falo... assim como tem de Lúcifer, né? Quando eu falo que for nascido, eu digo nascido, tipo, que na verdade começaram a se cultuar. Sim, né? sim. Não quero dizer que não existia antes, ou deixava de existir. Mas tem a figura aqui, a parte judaico-cristã. Então não acaba sendo um pouco de incoerência quando você cultua uma entidade que vem dessa cultura judaico-cristã, porém dentro da sua casa, não sei se não é assim, mas existe lá os pontos de blasfêmia, as negações ao que remete ao cristianismo, ao que o cristianismo traz. Não existe um pouco de incoerência? Olha, no meu ponto de vista, não. Porque, de novo, essas divindades elas já existiam, elas já eram cultuadas por muitos povos muito antes do cristianismo. O cristianismo só deu vida e mais popularidade devido a essa demonização que eles fizeram. Mas essas divindades sempre foram cultuadas, né? Inclusive, Lúcifer é um dos nomes aí que em outras vertentes você vai ver que é até considerado Lúcifer, mas com outros nomes. Então, assim, o cristianismo ele traz mais isso, mas fazendo aquele contraponto. Agora, assim, vamos entender assim, por que a gente tem um pouco, até essa questão que a gente fala, o Exu é o diabo, né? As pessoas ficam bravas, né? Não, porque não é o diabo cristão. A Kimbanda e Exu, durante um certo momento, até se vale dessa questão cristã, até para se impor como contraponto. Sim. E a Kimbanda, ela é um culto de resistência. É uma resistência a essa dominação, essa tentativa de imposição da fé cristã. Né? Se você pegar desde lá de trás, né? Eu até brinco, eu falo que assim, geralmente os espíritos da Kimbanda são aqueles espíritos que na época que chegou o branco, o colonizador cristão ali, falou, ou você aceita Jesus ou você morre, eles falaram, então eu vou morrer. E lutaram ali, e hoje são esses espíritos da Kimbanda, eu digo assim, né? Que faz essa luta contra o cristianismo. E aí nessa luta, se incorpora aquela ideia do que, pô, vamos usar aquilo que eles têm medo. O que eles têm medo? É o diabo? Então o Exu vai virar o diabo. Para causar medo, para ir para a guerra e fazer luta e fazer esse contraponto, essa resistência. Então isso também entra até nessa questão dessa resistência, né? De usar essa figura do diabo que eles temem até você absorver essa roupagem, até para você ser um contraponto e realmente botar o medo nele. Então aqui é do diabo mesmo, né? Mas essa questão de Lúcifer, né, de Beelzebub, Astarô, como outras divindades, como os orixás, né, tantas outras divindades que existem, elas estão aí desde sempre, né? O cristianismo só demonizou e colocou e fez um contraponto. E num contexto de guerra histórica e cultural ali que o cristão queria suprimir aquela fé do povo preto, muitos então vamos usar aquilo que eles não gostam, vamos pra guerra, vamos pra briga, né? O que eles têm medo do diabo? Então vamos virar o diabo. Sem medo do inferno, então vamos falar que vai pro inferno. E um pouco disso também que acaba influenciando.